Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Antes de começar o nosso papo sobre futebol, gostaria de deixar aqui registrado, em nome de toda a equipe da Rádio Band News FM Belo Horizonte, os nossos mais sinceros votos de parabéns à nossa colega Dimara Oliveira, que hoje está fazendo aniversário. Que Deus proteja, que você seja muito feliz e tenha muito sucesso, porque você merece. Parabéns. Parabéns, Dimara. Obrigada, Band News. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Super dia. Super dia? Super final de semana. Me conte uma coisa. Eu estava vendo por curiosidade. América, né? Festa do América. Muita festa. Não, e do Atlético que não cai Também, mais. também. Estava conversando aqui com o Antonelli pela manhã e fui ver aqui por curiosidade. O Atlético, que ficou na zona do rebaixamento quase 2/3 do campeonato, ou mais de 2/3 do campeonato, um sufoco brutal. Está na última rodada, penúltima rodada, indo para a última rodada do campeonato, com um gol a mais do que o Cruzeiro. Marcou 52 gols, enquanto o Cruzeiro marcou 51. O ataque do Atlético foi mais eficiente, Dimara? E não é só isso, né, Paulo? Se você pegar o aproveitamento do Dorival Júnior no comando do Atlético, ele é melhor do que o São Paulo, que é o líder do campeonato. Do que o Fluminense, que é o líder do campeonato. Então dá pra gente ver como esse trabalho do Dorival Júnior foi importante nessa reta final, né? Você assume uma questão de gols em relação ao Cruzeiro, que disputa o título. Você tem um melhor aproveitamento do que a equipe que está na liderança do campeonato, para você ver que a história do Atlético poderia ter sido diferente, né? Ainda bem que o Dorival chegou a tempo de, em 13 jogos, fazer o que ele fez em termos de Atlético. Talvez por isso que não só ontem no jogo, consolidando essa história de deixar para trás o rebaixamento, mas a expectativa de futuro do Atlético é melhor. Né? De conquistar uma vaga na Sul-Americana, de ter a chance de no ano que vem estar disputando melhor a competição nacional, de estar podendo entrar na Sul-Americana com olhos realmente de ir para a busca de um título. Óbvio que a gente sabe que esse grupo vai passar por modificações, né? Muita gente questiona, fulano, ciclano, não sei, né? Agora é que o Atlético vai tentar, vai rever seus conceitos, é preciso que o Dorival ganhe uma equipe com o perfil do Dorival Júnior, né? Isso é muito importante para o trabalho de um treinador. Então acho que em todas essas circunstâncias a gente pode dizer que o Atlético chega nessa reta final como vencedor. Não como vencedor de ter passado o sufoco que passou e ter estado numa situação lá embaixo no campeonato, mas de conseguir vencer toda essa batalha que ele teve esse ano. Então, por aí, eu acho que o Atlético chega como vencedor nessa reta final. E claro que o vencedor maior dessa história toda é o América, que chegou à elite. Eu acho que foi um grande final de semana para os mineiros, né? Mesmo com o empate em 0-0 com a Ponte Preta em Campinas, o América pôde comemorar uma volta à elite depois de 10 anos. Acho que isso fortalece o futebol mineiro. Nós temos 3 equipes o ano que vem disputando essa Série A. Tudo isso que a gente reclama dos paulistas, né, em relação ao que acontece no sul do país, o que acontece em Minas Gerais, a gente pode estar tentando mudar essa história com 3 times de peso. É bom lembrar que muita gente questionou, né, a chegada do América. Isso aí eu estou falando do eixo Rio de São Paulo, da questão de torcida, né, mas o América é uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. Acho fundamental essa volta, como acho fundamental a volta do Bahia, também uma equipe super tradicional, né? Do Coritiba também, extremamente tradicional. Então, são retornos que, sem dúvida nenhuma, vão fazer bem para o futebol brasileiro. Acho que a Série A do ano que vem vai ser ainda mais disputada, com a tradição dessas equipes. Claro que o América precisa rever muita coisa, com esse time que ele tem, disputar a Série A não é uma situação fácil. Ele vai ter que mudar o seu histórico. Ele teve jogadores importantíssimos nessa reta final, como o Euler, o próprio Fábio Júnior, o artilheiro, o Euler, que anunciou que ainda vai ficar o Mineiro, só vai se despedir depois na inauguração do Independência, que deve acontecer em junho. Então são jogadores que foram muito importantes, mas o América precisa rever todo um conceito. A gente sabe que a Série A tem um outro histórico, né, um outro tipo de participação. O América vai ganhar em patrocínio, vai aumentar, sem dúvida nenhuma, a sua renda. Então, a gente sabe que esses presidentes, né, porque o América tem mais de 10, e acho que é importante a gente contar isso. Vocês sabem que quando todo mundo anunciou que seria esse tipo de gestão no América, todo mundo ficou assustado. Mas são esses americanos que fizeram com que o América retomasse o seu rumo. Né? É um conselho gestor, é um conselho gestor que administra o clube. Exatamente. Uma curiosidade, o América, recentemente inaugurado,
no terreno do América um shopping. Um sonho antigo do América. O primeiro shopping daquela Isso. região da cidade e com perspectiva de faturamento, porque está atendendo a uma região que não tinha, era carente com esse tipo de serviço, de equipamento. O América já ofere lucros desse shopping a partir desse ano de 2011? Já, por isso que essa estrutura que a gente diz, imagina, o América está voltando à Série A com grandes presentes, né? Isso que era o sonho dele, esse shopping. O Independência totalmente reformado para a disputa do Brasileirão. Pensa que é difícil você apontar os clubes hoje no país que tem essa condição de ter um estádio próprio nessas condições em que o América vai ter independência. Por isso que essa estrutura o América já tem. Então é preciso que ele repense seu histórico como time. O Mauro Fernandes diz aí que ainda não renovou o contrato, não tem certeza se permanece para a próxima temporada. Então agora o América vai passar por uma outra situação, a situação de um time que está chegando à elite do Campeonato Brasileiro, retornando a essa elite, mas que precisa repensar muita coisa no seu histórico. E claro, o Cruzeiro que continua na briga do título. Tem gente que fala que pontos corridos não tem emoção, né? Você vê que os três vão chegar de novo na última rodada, 38ª, sem a gente saber quem é o campeão brasileiro. Claro que a gente sabe que a situação do Cruzeiro é uma situação de espera, né? Porque quando você tem o Fluminense enfrentando o Guarani, né? Tem o Goiás pegando o Corinthians, mesmo sendo no Serra Dourada, a gente acompanhou o Goiás aqui ontem, só com o Arley como titular na vitória do Atlético em cima da equipe goiana. Então, é óbvio que são situações em que você está esperando um tropeço desses dois e não é uma situação de tropeço fácil. Mas o que o Cruzeiro tem que fazer foi exatamente o que ele fez com o Flamengo ontem. Começou atrás, recuperou sua história, mesmo não tendo o Cuca no banco, né, em questão da suspensão. O Cruzeiro vai tentar um recurso para ver se libera o seu treinador para essa última partida que é contra o Palmeiras. Mas o Cruzeiro fez a sua parte contra o Flamengo, jogou o seu futebol, fez a sua história, mostrou que está na briga pelo título e acho que isso é importante. Só o que acho que vai doer um pouco na torcida do Cruzeiro é se realmente esse título não vier, né? E aí vai pesar muito mais aquele jogo contra o Corinthians, né? Claro, agora... Mesmo que se pese o clássico também, onde deixou escapar pontos, mesmo que aí você vai pro fim do campeonato e vai olhar um monte de coisa, exatamente. Mas aquele foi realmente um divisor de águas. É só uma curiosidade aqui, o Cruzeiro tem 66 pontos, o Fluminense tem 68. Ambos têm 19 vitórias e vitória é o primeiro critério de desempate. É isso o número de vitórias? Exatamente. Vamos aqui, né? Vamos fazer Nós um exercício. Futurologia. Sim, eu vou aqui fazer um exercício de futurologia, vou psicografar essa tabela para domingo. 68 pontos, o Fluminense empatando vai a 69. O Corinthians empatando vai a 68. Se o Cruzeiro ganhar, vai a 69, tem um jogo a mais. Uma vitória a mais. Uma vitória a mais, 20 vitórias sobre 19. Então o Cruzeiro pode ser campeão desse jogo. Nessa aposta, essa é a aposta do Cruzeiro, é essa briga, e por isso que essa última rodada vai definir toda essa história, com todas as emoções desse Brasileirão. Perfeito, Dimar Oliveira, que volta às 12h30, 12h30, na tela da Band no Minas Esporte. Ela que hoje está fazendo aniversário, está radiante, feliz. Parabéns mais uma vez, Dimar. Obrigada, abraço. Tchau, gente.